Olá, muito boa tarde. Está mais facilitado o conhecimento acerca das origens do cristianismo. Esse é o título do livro do padre Isidro Lamelas, franciscano, que está hoje connosco para nos falar deste seu trabalho. Já lá iremos, logo após os temas da atualidade religiosa. O Papa fez uma visita de 3 dias à Arménia, o suficiente para conquistar o coração deste povo e chamar a atenção da comunidade internacional. O Papa realizou uma visita de 3 dias à Arménia, onde quis rezar pelos cristãos que foram mortos há um século no país, às mãos do Império Otomano, e apelar à paz na região. Francisco classificou como um genocídio a morte de centenas de milhares de arménios durante a Primeira Guerra Mundial, uma acusação que é rejeitada pelos atuais responsáveis turcos. Quella tragedia, quel genocidio, inaugurò purtroppo il triste elenco delle immani catastrofi del secolo scorso, rese possibili da aberranti motivazioni razziali, ideologiche o religiose che ottenebranno la mente dei carnefici fino al punto è tanto triste sia in questo come negli altri due le grandi potenze internazionali guardavano da un'altra parte. O Papa evocou as vítimas do extermínio e visitou um memorial que lhes é dedicado. Ali, Francisco escreveu uma mensagem sobre a importância da memória para que a humanidade não esqueça estas tragédias e as mesmas nunca mais se repitam. A passagem do Papa concluiu-se com um gesto simbólico de plantar uma árvore junto da qual foi colocada a inscrição em arménio e italiano, para que da memória floresça um futuro de paz. A Praça da República de Yerevan acolheu o encontro ecuménico de oração pela paz, um momento que reuniu a maior multidão durante a viagem, no qual o Papa recordou de novo o sofrimento do povo da Arménia e desejou que arménios e turcos procurem caminhos de reconciliação para fechar feridas abertas. Le ferite rimaste aperte a causa e causate dall'odio feroce e insensato possono in qualche modo conformarsi a quelle di Cristo risorto, a quelle ferite che gli furono inferte e che porta ancora impresse nella sua carne. Egli le mostrò gloriose ai discepoli la sera della Pasqua, quelle terribili piaghe di dolore patite sulla croce, trasfigurate dall'amore, sono divenute sorgenti di perdono e di pace. Così anche il dolore più grande, trasformato dalla potenza salvifica della croce, di cui gli armeni sono araldi e testimoni, può diventare un seme di pace per il futuro. O Papa foi sempre acompanhado pelo patriarca da Igreja Apostólica Arménia, o Catholicos Karakin II, com o qual assinou uma declaração conjunta de condenação das perseguições religiosas e do fundamentalismo. O Papa repetiu o desejo de unidade plena entre católicos e arménios. Accogliamo il richiamo dei santi, ascoltiamo la voce degli umili e dei poveri, delle tante vittime dell'odio che hanno sofferto e sacrificato la vita per la fede. Tendiamo l'orecchio alle giovani generazioni che implorano un futuro libero dalle divisioni del passato. Na segunda maior cidade do país, Francisco dirigiu-se à minoria católica e convidou todos a preservar a memória do povo da Arménia, considerada como o primeiro país cristão, dado que proclamou o cristianismo como religião de Estado em 301, ainda antes do Império Romano, sob o impulso de São Gregório o Iluminador. I popoli hanno infatti una memoria come le persone. E la memoria del vostro popolo è molto antica e preziosa. Nelle vostre voci risuonano quelle dei sapienti santi del passato. Nelle vostre parole c'è l'eco di chi ha creato il vostro alfabeto allo scopo di annunciare la parola di Dio. Nei vostri canti si fondono i gemiti e le gioie della vostra storia.
O Papa encerrou a sua primeira viagem à Arménia com um gesto de paz junto à fronteira turca, onde lançou 2 pombas brancas, na companhia do patriarca Karakin II. A visita de Francisco é o tema de destaque na próxima edição do programa 60x7, este domingo, aqui na RTP2. A Escola Católica não pode ser neutra e tem de assumir publicamente a sua diferença. Um desafio aos responsáveis educativos que reuniram em Fátima. O que levam as crianças da escola para o seu futuro. O que levam na cabeça, mas também no coração. A questão era lançada numa ação de formação para dirigentes de escolas católicas que decorreu em Fátima. Joaquim Azevedo, um dos intervenientes, apelava à ousadia e à capacidade das escolas católicas assumirem sem medo que são diferentes e querem uma educação diferente. Nós temos que saber responder a esta pergunta. O mundo está a mudar muito, há coisas que nos metem bastante medo em relação ao futuro, mas há uma coisa que nós podemos fazer, que é responder a esta pergunta: o que é que levam as crianças hoje que estão nas escolas, o que é que elas levam no seu coração para o futuro? E é isso que nós podemos responder. E é isso que não estamos a ser capazes de responder, dizendo que a escola é neutra, que axiologicamente é neutra, que a escola estatal é neutra, que a escola privada tem que ser neutra. Não pode ser. Está consagrado na Constituição, é o direito de tendência, o pluralismo, a afirmação diferente. E, portanto, as escolas todas deviam ter projetos educativos muito claros a que os pais pudessem aderir e que pudessem ser desenvolvidos para bem das crianças e do seu futuro. Trabalhar conhecimentos, competências e atitudes. Ter a coragem de apresentar projetos educativos que vão além das matérias científicas e que devem promover atitudes e capacidade crítica. Nós temos que ser capazes cada vez mais de... Nós não podemos formar autómatos. É isso que este mundo que só visa o lucro e a exploração das pessoas quer, é que as escolas façam muito bem a formação de autómatos, de meninos acríticos. É isso que se está a fazer, em geral. É isso que se faz. E, portanto, mas para criar uma escola com miúdos críticos, com rapazes e raparigas capazes de pôr perguntas oblíquas, pensar o mundo de outra forma, é muito importante que as humanidades não desapareçam, que as artes não desapareçam, que sejam incentivadas, que a poesia ou a literatura que se desenvolvam e que as escolas sejam capazes de ir de encontro às crianças multidimensionalmente. Num momento dominado pelos cortes nos contratos de associação, o presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas lamenta o que considera uma tentação totalitarista e antidemocrática do Estado. Neste momento de conflito, de receios, de luto, como foi dito até por alguns, é importante ajudar as direções das escolas que o queiram, evidentemente, ajudá-las a refletir com mais profundidade sobre a questão que está em causa. São os contratos de associação, mas o problema não é o problema dos contratos de associação, é o problema da liberdade da sociedade civil, de gerarmos uma vaga de fundo contra esta tentação consentida do Estado de dominar tudo que seja iniciativa da sociedade civil. Este encontro de formação contribuiu para os responsáveis pelas escolas católicas clarificarem uma matriz cultural e de valores que contribua para a identidade de um ensino que quer ser diferente. Nós entendemos que uma verdadeira autonomia só tem sentido em função de oferecer um quadro formativo e formativo de valores, de, digamos, gerar uma matriz cultural ou plasmar uma matriz de valores que depois possa fazer com que estes alunos, futuros homens e mulheres, sejam de facto cidadãos proativos, mas conscientes daquilo que são, como protagonistas da sociedade e não simplesmente pessoas que
encheram a cabeça de números ou de outro tipo de conhecimentos e que depois são acríticos e incapazes de rejeitar qualquer adereço que lhes queiram pôr com tendência robótica. Com o tema Liberdade de Educação, esta ação de formação contou com a organização da APEC, em parceria com o Secretariado Nacional da Educação Cristã. Agência.eclésia.pt é este o portal informativo da Igreja Católica, onde pode acompanhar estes e outros temas em atualização permanente. Agora, as origens do cristianismo e os escritos dos padres apostólicos. Trata-se de um livro e o autor está entre nós. Boa tarde, Padre Isidro Lamelas. Começo por lhe perguntar como é que surge, então, este livro e como é que encontrou o porquê da necessidade de escrever sobre este período, então, da história, período inicial do cristianismo? Bom, este livro surge, em primeiro lugar, de uma constatação da falta dele. Faltava um volume, um livro ou um texto que pusesse na mão dos leitores comuns, não só os académicos, os universitários, aqueles que, como eu, se dedicam ao estudo destes autores, desta literatura mais antiga, das origens do cristianismo, mas também para todos os leitores, sobretudo aqueles de fé e cultura cristã, que querem conhecer as suas raízes. Porque o livro chama-se Origens do Cristianismo e depois sob o título Padres Apostólicos, mas poderia inverter a ordem, poderíamos começar pelos Padres Apostólicos e dar-lhe o título, subtítulo, As Origens do Cristianismo. Estes padres apostólicos, desde logo, pode induzir em confusão. Não estamos a falar propriamente de figuras muito concretizadas, são escritos que existem, cujos autores não se conhece com precisão, muitos deles, não é? Designa-se sob este qualitativo ou esta designação, sobre este título Padres Apostólicos, um conjunto de escritos, alguns até são anónimos, e não são padres no sentido que nós hoje damos à palavra padre, muitos deles eram leigos, mas no sentido de pais, isto é, aqueles que nos deixaram o legado da fé, nos comunicaram a fé e a cultura cristã, e por isso nós falamos de origens, da nossa raiz. Como essa metáfora que é muito usada desde a Idade Média, nós somos anões que caminhamos aos ombros de gigantes. Eles são esses gigantes que nos levam aos ombros. E, portanto, o livro, a propósito, mais uma vez, da pergunta, o livro surgiu desta evidente necessidade de nós conhecermos os pais. Que filhos somos nós que não conhecemos os pais? Ou então, que cristãos somos nós que não conhecemos as nossas raízes, as nossas origens. E, portanto, foi nesse sentido, e sobretudo para responder a essa questão, que eu pensei, e já isto não é um projeto de há 2 dias, já há muito, reunir estes escritos fundamentais, os mais antigos, estamos a falar exatamente dos textos pós-neotestamentários, depois do cânon do Novo Testamento. A literatura continuou, os cristãos continuaram a escrever, a pensar, Estamos a ensinar. a falar de escritos de que séculos? Os que nestes livros estão reunidos, e por isso são mesmo os mais antigos, abrangem os autores do século I e primeira década do II, não para além disso. É um período pouco conhecido. Daí também, já o disse, a vontade e o que o levou a escrever este livro, mas é realmente digamos, uma lacuna também na formação cristã de muitos cristãos. Este desconhecimento de como é que o cristianismo se propaga, não é? Porque pelos Evangelhos contactamos com uma série de narrativas, grande parte centradas ainda na vida pública de Jesus. Depois há ali uns escritos apostólicos, há as cartas de Paulo, que nos falam um bocadinho desta já expansão das primeiras comunidades cristãs, mas depois entramos numa fase um tanto ou quanto nebulosa, ou do desconhecimento de grande parte das pessoas, que é como é que começa a alastrar e a cimentar-se doutrinalmente, não é, esta religião, o cristianismo. Pois é, essa quem lê, como habitualmente é um texto mais acessível, naturalmente, o Novo Testamento
está nas mãos de toda a gente que o queira ler. Quando chegamos ali aos últimos livros do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos e Apocalipse, nós vemos Paulo chega a Roma e Pedro ficam por ali, e São João fala das igrejas da Ásia, aquelas 7 igrejas, e a sensação, para a maioria, ou pelo menos para muitos de nós, é que a partir dali há um vazio, há uma espécie de silêncio, grande silêncio, e só mais tarde começam a aparecer os grandes escritores, um Agostinho, ou até antes um Tertuliano, um Cipriano, etc. Mas a verdade é que não há esse ato, não existiu. Exatamente, quase contemporaneamente a São Paulo, às cartas de Paulo, nós temos já escritos de Clemente em Roma, o terceiro bispo, ou Papa, bispo de Roma. Temos Santo Inácio que escreve em Antioquia, o sucessor de São Pedro, embora não sucessor imediato, é Pedro, Evódio e Inácio, portanto em Antioquia, e temos as 7 cartas de Inácio aqui. Portanto, há uma continuidade. Agora, não deixa de ser verdade que há também muitas falhas, muitas lacunas, isto é, o que chegou até nós não é o quadro completo, são peças de um puzzle. Estes textos são os que sobreviveram ao desgaste do tempo e também é uma realidade que tem a ver exatamente com a cultura e o contexto destes mesmos textos, em que o mais importante era a proclamação, era a transmissão da memória. E essa transmissão e comunicação da memória, a manutenção da memória viva, fazia-se sobretudo oralmente. Esta ideia de que estes textos são ainda resultado desse eco vivo do que os apóstolos ensinaram, do que eles ouviram a Jesus e aos primeiros companheiros, àqueles mais próximos, os tais apóstolos, e por isso eles se chamam apostólicos. Conviveram com os apóstolos, ouviram, portanto há uma espécie de ligação direta, testemunho direto. Para além do itinerário histórico e de conhecimento das origens, este livro também poderá ter um conteúdo pastoral, digamos assim, ou algum complemento nesse sentido, na medida em que, quando nos aproximamos das origens e das primeiras comunidades e percebemos como elas funcionavam, conseguimos ter ideia como é que está hoje o nosso cristianismo, ou quão diferente é daquele, ou até que ponto as coisas eram mais autênticas naqueles tempos do que são hoje. Há aqui comparações que se podem fazer ou que se podem tirar, algumas ilações ou alguns exercícios neste sentido, porque guardamos também sempre na memória que as primeiras comunidades cristãs tudo era mais simples, tudo era mais autêntico, tudo era mais na base da generosidade e da convivência entre irmãos. E há aqui um itinerário a fazer também nesse campo. Sem dúvida. Portanto, uma das vantagens da leitura destes textos, é que eles refrescam também nosso entusiasmo, digamos, cristão, aqueles que professam esta fé, mas, inclusivamente, de um ponto de vista, mesmo aqueles que não são tão convictos na sua fé cristã professada e vivida, veem aqui também testemunhos de vida, testemunhos humanos, testemunhos de dedicação, de solidariedade, de doação por uma causa, pelos outros, etc., que para todos é positivo. Mas, especialmente nessa tal perspectiva de uma renovação pastoral das comunidades e da vida cristã, não duvido que é fundamental, como ensinou o Vaticano II e como sempre a Igreja tentou fazer, este regresso às origens, este retorno às fontes, é revitalizante. Não tínhamos também aquela ideia, às vezes um bocadinho ingênua e romântica, de que no início era tudo bom. Nós encontramos aqui já nos textos muitos problemas, o combate a algumas heresias ou desvios nas interpretações dos textos e da doutrina cristã ou da doutrina da fé batismal. Encontramos conflitos, divisões, por exemplo, Clemente Romano escreve à Igreja de Corinto, de Roma lá para a Ásia Menor, a atual Turquia, por causa de um problema, claramente um conflito intra-eclesial dentro da comunidade, dos mais novos que puseram em causa a autoridade dos mais velhos, problema quase geracional. E isso faz parte também da experiência da Igreja, que também se aprende com essas dificuldades e até com os erros que
foram cometidos por alguns, ou por algumas até igrejas e comunidades, muitos deles próprios líderes, portanto pastores. Outro aspecto curioso é exatamente este de uma igreja ou de um cristianismo onde todos têm voz e um papel e assumem quer pela palavra, quer pelo testemunho. Temos um Hermas, que é um leigo, que escreve O Pastor, que é um dos textos mais curiosos da literatura cristã antiga e não só, em que pai de família, uma família não muito bem sucedida, exatamente no momento de crise familiar, ele é o escolhido para levar uma mensagem de renovação à Igreja de Roma. Coisas destas dão-nos a entender que, de facto, há aqui uma vida cristã muito palpitante, mas, ao mesmo tempo, o tal fogo do Espírito percebe-se e pressente-se nesta Igreja, que nunca foi só obra deste ou daquele homem ou pessoa, ou até instituição ou organização. Nós chamamos, como nós dizemos quando falamos de hierarquia. A Igreja não é fruto de uma hierarquia ou de uma hierarquização que foi decidindo, deliberando, normativizando as coisas, mas, sobretudo, é fruto dessa experiência do Espírito. Muito bem, Padre Isidro Lamelas, muito obrigado por ter estado hoje aqui. E fica o convite, o desafio, agora neste período de férias, também à descoberta destas origens do cristianismo. É um livro editado pela Paulus, que está já acessível ao grande público. Muito obrigado. Muito obrigado. Presença. As origens do cristianismo, uma oportunidade para aprofundar conhecimentos ou descobrir os primeiros momentos da religião cristã. A terminar, recordo que a Eclésia, na sua versão rádio, ainda espera por si mais logo, é na Antena 1, a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.